Olá, boa noite para todos. Nós vamos dar início daqui a alguns minutinhos à nossa live, né? A nossa live é o Digital Mais Humano. Inclusive, eu vou aproveitar aqui e colocar e fixar o nome para ajudar os colegas que forem chegando aos poucos aqui a se localizar. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês. E além de feliz, assim, também bastante agradecida, né, por esse convite. Queria agradecer o Sardinha, agradecer as pessoas da BRH, né, e especialmente o nosso convidado de hoje, né, o Marco Aurélio de Castro, né, o Marco Aurélio que vai estar com a gente. Vamos ver se o Marco já está por aqui para gente. Olha, o Marco já vai entrar aqui com a gente. Vamos ver. Marco, eu dei a minha. Autorizei agora. Vamos ver se você consegue entrar também para a gente poder dar início. Bom, são 18 horas e 2 minutos. Oi, Marco, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Bem, e você, como é que tá? Tudo ótimo, tudo em ordem. Ah, que bom, então. Vou tentar colocar um fone aqui, Marco, ver se melhora. Caso não melhore, aí você mudou alguma coisa ou tá igual? Tá perfeito, tá ótimo. Tô te Tá ouvindo muito bem. perfeito? Ah, que bom, fico feliz. Bom, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Olha, tem bastante gente, né? A gente tem diversas pessoas, Cláudia, a Lucélia, Gonçalves, a Betina, tá aqui também, a Betina, a Bruna, né? A doutora Giovana também. Tem muita gente entrando aqui. Legal. A Dani também. Eu vou, antes, a gente vai dar mais um minutinho para a gente começar, e aí vou até dar umas dicas para vocês antes da gente começar a nossa live. Como vocês sabem, esse mês nós vamos ter o CONAR, né? O CONAR Digital, vai ser uma programação super legal. E eu até estava olhando hoje, né, a questão do CONAR Digital, e uma coisa interessante, Marco, que está lá, né, inclusive no nosso manifesto, né? A gente fala muito agora dessa questão do digital, né, e mais o humano, a mistura das duas coisas. Então, a própria proposta do CONAR, né, esse ano é ser mais compacto, digital e mais humano. Então, acho que tem tudo a ver, está assim, super alinhado com o que a gente vai conversar hoje e bater um papo com todo mundo. A gente deve ficar aqui no ar uns 45 minutos, né? Batendo esse papo. Eu estou, na verdade, esperando um pouquinho, né? Com a dica do Claro. pessoal aí, que o pessoal me deu para sempre esperar uns 4, 5 minutinhos para começar o tema. E aí, o que eu escolhi um pouquinho de introdutória para vocês é para falar do CONAR. O CONAR está muito legal, gente. Vai ser dia 27 de agosto. Vai ser basicamente uma jornada com vocês. Tem muita gente bacana. Vocês podem entrar no nosso site da BRH Brasil, ver toda a programação, né? O nosso presidente Paulo Sardinha abrindo e já entra David Hurt em seguida. Quer dizer, tem muita coisa bacana. Então, eu quero convidar vocês também para entrar no nosso site, ver essa inovação, né? E o primeiro CONAR que a gente está fazendo, né, mais compacto, digital, para estar com vocês. O certo seríamos estar todos juntos, né, Marco? Agora, Com certeza. mas em função da pandemia, e aí, então, Marco, eu já vou aproveitar, né? Vou apresentar você também para os nossos colegas, apesar que a maioria já conhece você, né? O Marco, ele é o superintendente de RH da Volkswagen, né? Financial Services Brasil, né? É uma pessoa que tem uma trajetória na área de RH. Eu gosto muito
dessa trajetória do Marco. Ele é uma pessoa muito querida na BRH Brasil, né? O nosso presidente, o Paulo Sardinha, disse para eu cuidar super bem de você. Vou fazer o meu melhor, eu Obrigado. prometo, né? E a gente vai falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? E a gente queria acolher essas impressões do Marco. Haja vista essas experiências todas que o Marco tem na vida dele, né? Essa experiência de ter sido RH, trabalhar muito também com estratégia das organizações, trabalhar em grandes corporações. Ele está há muitos anos na mesma companhia, né? Na Volkswagen. Então, tem toda essa questão, né, Marco, agora da chegada da pandemia, né? Quando a gente bateu um papo antes, você disse para mim assim, Lia, que tecnologia, né, ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio, né? E que a tecnologia tem que estar na frente das pessoas, né? Eu achei super bacana essa colocação que você havia feito para mim. E aí eu pergunto para você, assim, para a gente já entrar direto no assunto, né? Porque o tempo é super curto. Uhum. Eu queria perguntar e entrar nesse assunto e falar contigo, Marco Aurélio, agora, com a pandemia, né? Eu sei que parece uma pergunta até um meio batidão, né? Fazer essa mesma pergunta, mas eu acho que está todo mundo ansioso por aprender, né? Por experimentar, ver o que as pessoas estão fazendo para a gente poder usar essas experiências no nosso cotidiano, né? Então, a pandemia, quando a gente olha essa realidade, o digital e o humano, porque toda essa revolução, né, a revolução 4.0, a tecnologia ela vem cada vez mais forte no nosso dia a dia. Mas a pandemia deu assim uma hiperacelerada nesse processo todo, né? E eu queria te perguntar, né? O que você acha que a pandemia, né, trouxe de novo, né? E esses desafios no nosso dia a dia, especialmente no dia a dia de vocês e como vocês estão lidando com isso? Ok, bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com todos aqueles que nos ouvem, com aqueles que nos assistem. Queria agradecer também essa oportunidade à BRH Brasil, a todos os colegas e amigos que gentilmente também, né, conversando, chegaram a essa proposta para a gente bater esse papo. E indo à sua pergunta, eu acredito que assim, um dos pensamentos que eu tenho em relação a isso, uma das preocupações que eu tenho é não ter uma resposta finalizada e única, né, para dizer essa é a posição. Eu acho que a própria pandemia nos trouxe isso, quer dizer, as nossas certezas, ou aquilo que a gente imaginava que eram certezas, elas acabaram se desfazendo. Algumas coisas são muito provisórias na nossa vida, nos negócios, e eu acredito muito que aquilo que perpassa, né, todos os momentos difíceis da humanidade, e a gente pode olhar isso na história, é de fato a natureza humana. Ou seja, o ser humano ele consegue sobreviver como espécie, ele consegue evoluir em alguns aspectos, evoluir em outros. Então, o que eu acredito é que nós temos, de fato, muito a aprender com esse momento. Esse é um momento de muita incerteza, esse é um momento que potencializou e agilizou e promoveu, de fato, um processo de digitalização em muitas organizações. Ele promoveu também ou destacou muito as grandes diferenças que nós temos, né, nas nossas sociedades, não exclusivamente no Brasil, né, em todo o mundo. Então, ele destaca fortemente essas grandes diferenças entre pessoas, entre empresas, mostra que quem talvez estivesse melhor preparado, né, tinha talvez melhores condições para atravessar os primeiros momentos da pandemia, mas não necessariamente, né, permanecer com a empresa atuando ou até conseguir se manter saudável. Então, a pandemia nos trouxe, na verdade, muito mais do que um problema humano de garantir a sobrevivência das pessoas. Ela trouxe perguntas e trouxe, assim, oportunidades para a gente parar para pensar e refletir um pouquinho mais. Eu acredito muito que quando a gente se faz perguntas,
né, sem um afã de querer respondê-las de imediato, né, quando a gente pensa nelas, quando a gente tem a oportunidade de ouvir outras pessoas, né, de ouvir outros pontos de vista, que não pretendem ser as opiniões finais ou as opiniões que têm que prevalecer, a gente consegue aprender com cada uma das opiniões, com cada uma das posições, com cada uma das visões, para ir encontrando soluções ou alternativas, porque também não existe uma solução, existem algumas possíveis soluções. Eu acho que a pandemia está nos ensinando isso, está nos ensinando a nos relacionar melhor com a tecnologia, ou talvez pior, né? Então, e acho que nós estamos num momento em que a gente está, de fato, aprendendo a tratar e a se relacionar com a tecnologia de uma forma diferente. Então, eu acredito que há bastante espaço para a gente aprender, para a gente repensar uma série de coisas, para a gente entender que é preciso o tempo da conexão e o tempo da desconexão. É preciso desligar de fato, né? Entrar naquele chavão, mas eu acho que ele traz uma reflexão importante. A gente precisa muitas vezes se desconectar para se conectar àquilo que é verdadeiramente humano. Então é importante a gente pensar a respeito disso e também agir. Agir significa errar e acertar, mas buscar de fato o acerto nesse sentido. Então, acho que uma primeira visão aí em relação a esse assunto. Legal. Esse processo, né, Marco, ele já vem acontecendo da digitalização, da questão do digital, né, muito forte. E ele, se a gente olha para trás um pouco, né, eu tenho uma história mista, né, entre tecnologia e recursos humanos, né? Apesar de pouco comum, essa é a minha história pregressa em termos de experiência profissional, né? Eu já fui RH e já fui tecnologia, né? E hoje eu cuido de uma empresa, cuido da Humani. E aí eu pergunto assim para você, eu sentia que esse movimento ele vinha muito capitaneado pela área de tecnologia. E inclusive eu até vi alguns estudos, algumas coisas assim nesse sentido, que diziam que 2020 seria um ano chave para o RH entrar nesse movimento e eu não vou dizer coordenar, mas fazer uma parceria forte com tecnologia, né, com os responsáveis pelas áreas de tecnologia, para poder fazer essa coisa viver dentro da empresa, né? Porque senão vira uma falácia, né? A gente acha que só porque automatizou, ou só porque colocou uma tecnologia, ou só porque agora eu uso o WhatsApp, ou a ferramenta A, B ou C, seja lá qual for, né? Que a gente está já na era, ou a gente já fez com que a empresa realmente virasse digital, né? E a gente sabe que cultura organizacional é fundamental, quer dizer, Uhum. não adianta você achar que você vai chegar lá, eu implemento tudo isso, saio com a tecnologia. Claro que ter a tecnologia é fundamental. Anos atrás, eu fico pensando, imaginando a dificuldade, né, quando houve a outra pandemia mundial, quando não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue ver, se falar, até mesmo que não seja assim, a gente esse contato humano, né, de falar com a mãe, né? Eu ligo para minha mãe, Uhum. faço meu vídeo com a minha mãe, e essas coisas para mim são super relevantes, né? Então, no fundo, dou graças a Deus que existe a tecnologia e que ela está ajudando muito a gente a atravessar essa fase. Mas isso tem que se desdobrar dentro da organização, na cultura organizacional, né? E eu sempre tenho a impressão de quanto maior é a corporação, maior é a organização, ou mais dispersa, né, geograficamente ela está, maior é o desafio. Então, esse ano a gente sempre estava ouvindo o pessoal dizer, esse ano é o ano do RH entrar, né, e entrar forte com a questão da transformação cultural, né? Uhum. E aí eu pergunto assim, nessa realidade, nessa transformação cultural, de prático, assim, das coisas do dia a dia, o que tem acontecido, o que vocês estão fazendo, o que você está vendo por aí que está ajudando e que poderia ajudar a gente também, né, nesse sentido. Acho que tem várias perguntas dentro da sua pergunta, o que é bacana para a gente poder Tem. explorar um pouquinho. Assim, acho que uma das coisas que eu acredito muito é
que se o RH não estava com a área de tecnologia, se o RH não estava com a área de negócio, se o RH não estava conectado à empresa, ele estava voltado para si, para aquilo que ele acredita e acha bacana, talvez esse RH, com o tempo, não devesse existir mais, né? Então, eu entendo que a área de RH ela não é mais uma área que olha para pessoas. A área de RH é uma área que olha para o negócio e pessoas. Então, se ela não estiver conectada, né, de fato ao negócio, para mim ela é um simples departamento pessoal passível de uma completa terceirização e não faz aquilo que a gente supõe, pelo menos eu imagino que seja o papel, né, de uma área de RH, de pessoas, né, de cultura, enfim, todos os nomes que se dá por aí. Então, eu acredito muito que há um aspecto importante. Quer dizer, nós de recursos humanos, nós entendemos no Grupo Volkswagen, isso tem sido uma tônica no Grupo Volkswagen, que é formado por 12 empresas diferentes, marcas diferentes, inclusive a Volkswagen Financial Services, espalhadas pelo mundo, com experiências dos Estados Unidos à China, passando pelo México, Argentina, África do Sul, Rússia, enfim, nós temos experiências do mundo inteiro e a gente tem colhido, inclusive, isso, tem trocado muitas experiências agora através das nossas plataformas internas, justamente para garantir que a gente pudesse encontrar meios para fazer com que as pessoas nesse momento da pandemia, estivessem à frente. Então, todo cuidado primeiro com as pessoas. Nós sabíamos que, assim, não é o jargão tradicional, as pessoas são de fato o nosso capital. É com elas que nós desenvolvemos produtos, desenvolvemos veículos, desenvolvemos soluções de mobilidade, é com elas que nós desenvolvemos os nossos serviços financeiros. Portanto, a primeira coisa de fato era cuidar das pessoas. Então, produzir é importante, sem dúvida é fundamental, é o negócio do Grupo Volkswagen, mas garantir que os serviços pudessem acontecer sob uma nova ótica, isso foi fundamental. Mesmo que isso significasse, no primeiro momento, até não atender na mesma velocidade que nós atendíamos aos nossos clientes. Então, isso nós fizemos junto com todo o time em todas as empresas do grupo. E o RH teve um papel extremamente preponderante nesse momento, porque nós dissemos, bom, nesse momento nós vamos cuidar das pessoas, nesse momento nós precisamos garantir que elas fiquem em casa. Então, de prático, o que eu percebo é que a gente procurou olhar de fato para as pessoas, de fato, para dar atenção para garantir que elas estivessem em casa ou nas condições as mais seguras possíveis, para continuar e garantir a saúde dos seus familiares e depois fazer aquilo que elas podiam fazer. Aqueles que podiam trabalhar em home office, trabalhar em home office, aqueles que não podiam trabalhar em home office, que ficassem em casa, para garantir que eles permanecessem com saúde. E especialmente aqui no Brasil, nós fizemos isso de uma forma assim, bastante cuidadosa, né? Muito rápida. Esperamos ter dados também, porque isso é uma coisa extremamente importante, né? Nós não nos deixamos levar pelo momento do susto, pelo momento do pânico. Nós esperamos ter alguns dados para ter certeza de que a gente estava, de fato, tomando uma decisão acertada. Quando percebemos que as duas coisas estavam se encontrando, o medo e os dados, os fatos, nós dissemos, ok, agora é hora. E aí decidimos, vamos todos para casa. Fomos para casa de forma bastante ordenada, alguns em férias coletivas, outros em pouco de horas, e alguns em condições de trabalhar. E aí fomos oferecendo tecnologia para que as pessoas pudessem garantir o trabalho, para que elas pudessem realizar tudo aquilo que elas precisavam. Então, assim, de forma prática, o que eu posso dizer? Que a gente esteve muito colado com o negócio, discutia como é que eu estou atendendo o cliente, quem é que pode atender o cliente. Muitas vezes eu estava lá discutindo junto com um colega de marketing, com um colega de vendas, como é que a gente podia garantir uma solução de atendimento mais adequada para aquela situação, para aquele momento. E toda a equipe trabalhando muito junto. Então, eu acredito que um RH que está junto com o negócio, ele entende as prioridades e sabe ou aprende e vai reconhecendo quando é hora de assumir a preponderância e quando é hora de dar um passo para trás, porque talvez não seja mais importante naquele momento ele estar à frente. Talvez seja importante estar ao lado ou até mesmo atrás, mas garantido que a gente respeite, que a gente faça tudo aquilo que é necessário para que as pessoas possam continuar fazendo o que tem que fazer, assumindo as suas responsabilidades. E isso está dentro de a criação de uma cultura diferente. Se o RH compreende isso, ele não vai falar de cultura.
né? Ele vai ajudar a promover uma cultura, porque a cultura é comportamento praticado, né? Não é texto colado, como a gente sabe, na tela do computador ou na parede. Então, eu acredito muito nisso. Acho que atitude fala mais do que palavra, né? Erros e acertos demonstram para as pessoas que a gente está ou errando mais ou errando menos, né? Acertando mais ou acertando menos. Então, eu acredito que é muito por aí, que a gente tem essa possibilidade de fazer as coisas acontecer de uma forma inteligente e rápida. E a pandemia promoveu essa agilidade, né? Provocou essa agilidade. Colocamos uma série de coisas para trás, deixamos uma série de projetos que nós tínhamos, né, de lado, falamos, ok, para esse ano talvez não, para esse ano nós vamos cuidar de outras coisas que se tornaram mais importantes. E na Volkswagen Financial Services, em especial, a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente acredita, que é um projeto de transformação cultural, super bacana, que também Legal teve que isso. ser repensado, né, na sua Eu integralidade, né, imagino. porque assim, era presencial e de repente a gente está se vendo só pelas câmeras, né? E como é que Então, foi isso? Como é que vocês deram essa guinada aí no meio do caminho, conseguiram fazer? Gente, tá uma ventania aqui na minha casa, impressionante. O negócio tá feio, viu? olha, tem vento, tem possibilidade de chuva, tá quente. Aqui tem Tá quente. aqueles mosquitinhos de verão que apareceram também, então tá engraçado. Mas olha, você sabe que do ponto de vista do projeto, né, na verdade nós demos, o primeiro momento foi aquele momento aqui da parada, vamos nos acertar primeiro, garantir que todo mundo esteja em casa. Então nós conversamos muito com as pessoas, né? A primeira coisa foi também dar a explicação, olha, estamos assim, vamos fazer isso e faremos, né, em algum momento um novo encontro e vamos explicar aquilo que a gente deve realizar nos próximos passos. Então, isso foi acontecendo de uma forma bem cuidadosa, sem overdose de informação, mas também se distanciar muito a informação das pessoas. E o segundo aspecto foi o trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, é, ele foi preparado de uma forma diferente pela consultoria que vem nos ajudando para ser feito através da metodologia ou do processo online. Então, na verdade, nós preparamos as lideranças para que elas pudessem nos ajudar a fazer todas essas discussões agora com todos os nossos funcionários e desenvolver com os funcionários também a possibilidade de trazer as contribuições e as avaliações deles daquilo que funciona e daquilo que não funciona, para que a gente consiga ir ajustando o nosso jeito de ser e fazer, que é algo que também não está escrito na pedra, né? A gente tem alguns princípios e parâmetros básicos que nós definimos, mas que vão ser construídos no dia a dia, como eu disse, em cima desses parâmetros, mas com atitudes. Então, é algo que eu diria demora um certo tempo para que a gente consiga vê-los acontecer, mas de uma forma bastante positiva, a gente tem feedbacks interessantes dos funcionários e de uma boa parte da organização já, de que algumas coisas eles já vêm acontecer, já vêm que começam a se cristalizar de uma forma bem bacana. Então isso é muito gostoso, porque apesar de tudo, a gente está conseguindo fazer uma transformação, né, de coisas que a gente acreditou que, em função da pandemia, poderiam demorar até um pouquinho mais. Isso é bem bacana ouvir isso. Eu queria até aproveitar e falar para o pessoal, gente, se vocês quiserem mandar perguntas também, vocês podem mandar perguntas aqui pelo chat e eu vou acompanhando aqui e vou passando também para o Marco. A gente organizou uma sequência de ideias, né, aqui para passar para vocês. Uma coisa interessante, Marco, eu até estava vendo essa semana, né? A vida, as coisas acontecem às vezes muito rápido, né? Ou absolutamente imponderável, né? Quem poderia imaginar? A gente sabia que era possível acontecer problema dessa ordem, dessa natureza, né? Bill Gates recentemente disse que esse era um dos grandes riscos, né? Que a gente corria, né? Mas durante um período todo, assim, a gente sabe que pode acontecer, mas uma coisa é saber que pode, outra coisa é acontecer de fato. E nós estamos vivendo um momento histórico, né? Um momento onde é, eu até digo assim, né?
tudo que você planejou, né, para o ano, o budget, os produtos, quer dizer, acho que o mundo inteiro teve que parar e teve que se rever. Quer dizer, o primeiro foi vamos sobreviver, né? Então vamos cuidar Sim. das pessoas, vamos sobreviver, vamos olhar o negócio, vamos ajudar o cliente. Passado esse susto, né, como você fala, aquela coisa do, bom, legal, tudo bem, estamos vivos, estamos aqui, vamos em frente que a vida é luta, né? Eu vi uma pesquisa, né, da Price e eu achei bastante interessante. Em 2008, eles fizeram uma pesquisa para saber que identificou que novas experiências, né, eram um dos fatores que atraía muitos consumidores, né? E quem são os consumidores? Somos nós, né? Então, assim, Uhum. não tem nenhum mistério nisso. E 75% dessas pessoas, elas disseram que preferiam interagir com uma máquina com um tom mais humano. Olha que coisa incrível, quer dizer, a máquina com um tom, com uma voz, com tudo mais parecido, né? Menos metalizado, mais humano, né? Mas, ao mesmo tempo, 59% dos consumidores, né, eles consideravam que as empresas estavam perdendo o contato humano. E, olha, uma coisa assim, bem... Eu não estou falando de uma pesquisa nova, eu estou falando da pesquisa de 2018, né? 2018. Uhum. 18, 19, 20 com esse boom que a gente viu, que a gente está vivendo, aprendendo, sobrevivendo, né? Sofrendo, porque não é Sem fácil, né? dúvida. O nosso país, quando você olha e fala, pô, morreu 100 mil pessoas, sei lá, a gente fica quebrado, né? O coração da gente completamente partido, né? E quando a gente olha isso, né, e vê essa questão do contato humano, quer dizer, das pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas querem essas novas experiências, elas querem preservar o contato humano. E agora eu vou provocar você aí o seu lado mais filosófico, né, o seu lado, né, do seu estudo, né, da sua formação acadêmica, né? Como que essa coisa acontece para você, né? Esse desejo, não parece um desejo duplo, né? Que ao mesmo tempo eu quero o novo, eu quero as novas experiências, eu quero digital, eu quero, né? Um monte de gente ansiada, assim, estava ansioso para poder ter essa oportunidade de ser home office e tal, e aí tem um monte de gente agora cansada, não aguenta Cansado do... mais, não. Eu quero ir para o escritório, né? Claro que nós estamos num momento radical, mas como é que você vê Uhum. essas duas questões? Eu acredito muito que assim, a ambiguidade era natural. Então, a nossa relação com a tecnologia é uma relação de aprendizado, principalmente porque nos últimos anos a gente vem observando um crescimento e um amadurecimento da tecnologia no que diz respeito à maneira como nós podemos lidar com ela, nós empresas em relação aos clientes, nós enquanto funcionários dentro da empresa. Então, há um processo de aprendizado. Há os early adopters, né, os que adotam rapidamente, que aprendem rapidamente, mas há aqueles que têm mais dificuldade. Então, eu acredito que a gente tem possibilidades as mais variadas em termos de oferta de tecnologia hoje. E quando eu falo isso, eu penso no omnichannel, ou seja, a gente pode oferecer a possibilidade da pessoa ligar e falar com um humano ou com um digital que é quase humano, né? Mas você ainda vai encontrar uma porção de pessoas que ainda vai querer ir a um balcão de atendimento para ser atendida por uma pessoa, porque pode ser que para ela aquilo seja mais importante. Então nós precisamos encontrar formas de atender a esses diferentes públicos, né, de uma maneira inteligente, de uma maneira que também seja economicamente viável, porque é isso que está dentro da gente. Assim, quando eu converso com um médico ou uma médica, eu gostaria pelo menos de ter a chance de vê-la, né, para que a interação não fosse uma interação puramente digital, sem a chance de um contato ao menos visual. Mas isso porque eu tenho a possibilidade de ver. E quem não vê? Né? Como é que essa pessoa É. gostaria de ser tratada? Então a gente precisa
Enquanto empresa, e eu não falo mais só sobre a ótica de recursos humanos, eu acho que esse é o nosso papel, de repensar a maneira como nós nos relacionamos com os nossos clientes, né? Com os clientes em toda a sua diversidade possível. É natural que a gente tem blocos de clientes, a gente tem as personas, mas é importante que a gente consiga entender quem de fato é o nosso público, como é que a gente pode atendê-lo melhor, como é que a gente pode experimentar com esses públicos, né, formas mais inteligentes, digitais e humanas, ou até mesmo totalmente integradas, sem que a pessoa tenha, às vezes, condições de perceber quando é possível que se faça isso. Então, eu acredito que é, isso parte, logicamente, da compreensão de que o digital ele foi feito para atender o humano, ele não foi feito para ser o digital por si só, né? Então, a gente não pode se apaixonar, né, pelo digital, porque ele não é o fim. O fim é o ser humano. A maneira como a gente pode tocar o outro ser humano, né, na prestação do serviço, na relação, no contato, enfim, qualquer que seja ele, como cliente, como funcionário, né, ela pode sim ser digital, mas se a gente entender que por detrás existe uma pessoa, né, existe gente com sentimentos, os mais variados. E conseguindo respeitar isso, eu acredito que a gente evolui. A gente vai errar em alguns casos e vai acertar em outros, mas a gente com certeza vai evoluir. E esse é o desafio. É o desafio para o RH, esse é o desafio para o marketing, esse é o desafio de TI, esse é o desafio, enfim, de todas as áreas da empresa, inclusive dos advogados, né? Eu estava conversando um pouco antes da gente entrar aqui na live com um colega advogado, a preocupação dele também é essa, quer dizer, assim, não é um computador, a inteligência artificial fazendo uma petição, né? Ele está defendendo um advogado ou a inteligência artificial tem que defender o quê? Uma pessoa, uma empresa, um conjunto de pessoas. Então a gente precisa tomar esse cuidado para não tentar automatizar tudo e esquecer que atrás, na verdade, são pessoas. E eu não estou nem falando de empregos também, porque isso também está mudando completamente, e daria Muito. para a gente falar muito sobre isso, Algumas mas lives. com certeza. Mas acho que é assim, pelo menos para ficar a preocupação, o pensamento, a reflexão, né? O que é a nova modalidade de trabalho, emprego, isso é uma coisa para a gente parar para pensar, né? E refletir um pouco mais. Eu Não vou. comprar só as informações prontas, né, lacradas. Acho que é coisa para a gente discutir e repensar, principalmente no Brasil, né, onde a gente vive uma realidade completamente diferente da europeia, da asiática, da americana, norte-americana. Então tem aí bastante espaço para a gente pensar e achar soluções inteligentes brasileiras, né? Nós ainda somos um país muito pobre, né? A gente pensa e fala, mas quando você olha o Brasil, né, do Oiapoque ao Chuí, a gente tem vários Brasis, né, vamos dizer, aqui dentro. Eu vou aproveitar, vou pegar a pergunta da Clara aqui. Clara, obrigada por mandar a sua pergunta, tem outros comentários bem bacanas aqui. E a Clara pergunta aqui para você, como é que a gente faz para trazer a humanização entre gestão e demais em trabalho remoto e distanciamento social? Quando atingir todas as metas, é quase utópico, devido também à pouca estrutura em home office. E eu vou só azeitar a pergunta da Clara, a quem eu já agradeço muito aqui pela participação, e dizer assim, quando a gente fala home office, né? Você está aí na sua casa, no seu escritório, eu estou aqui no meu quarto escritório, mas tem muita gente que mora em locais de difícil acesso, pouco, vamos dizer assim, às vezes muitas pessoas no mesmo ambiente, quer dizer, Uhum. a nossa realidade é uma realidade difícil, né? E eu acho que essa pergunta da Clara cai super bem, né? Como é que a gente traz a humanização, né? Entre a gestão e tudo isso. Olha, eu acho ótima essa pergunta, Clara. E assim, isso me lembra um comercial de uma rede de supermercados inglesa que resolveu criar um caixa exclusivo para pessoas que não vão lá pagar com o cartão, ou esquecem a senha do cartão, são idosos ou pessoas que têm dificuldades. O que que eles fizeram? Humanizaram, né? Humanizaram a relação.
Você vai encontrar supermercados que você vai encontrar a máquina fazendo, né, praticamente o trabalho e o serviço de um caixa, de uma pessoa. Então, você vai encontrar exemplos no Brasil, uma professora, eu vi recentemente aí numa das redes sociais, uma professora da rede pública que pegou e sentou, né, ao lado do aluno na calçada, né, para dar uma aula de reforço. Quer dizer, o que a gente precisa e o que a gente pode fazer não é necessariamente tudo mediado pela tecnologia ou achar que é só pela tecnologia que a gente faz as coisas, né? A gente digitalizando a maneira como a gente pensa, a gente pode levar a digitalização de uma forma diferente para aquelas pessoas que têm menos acesso ou pouco acesso. Se a gente só entende que é só aquele canal, e aí esse é o problema, é só aquele canal que funciona, aí a gente com certeza vai deixar um monte de gente para fora. Um monte de gente, porque o Brasil, de fato, né, é um país de grandes diferenças. Então, uma empresa, né, e um profissional de RH, independentemente do tamanho da empresa em que ele atua, da origem da empresa, se é uma empresa nacional, se é uma empresa familiar, se é uma grande empresa multinacional, ele precisa pensar nisso, ou ele pode pensar nisso, né? Como é que ele pode oferecer condições para que os funcionários, os familiares dos funcionários tenham oportunidade para garantir o acesso a um conhecimento melhor, que seja o conhecimento público, e tem muita coisa hoje, mas muitas vezes o acesso significa simplesmente oferecer uma sala, oferecer um local, oferecer, às vezes, até uma parceria com uma rede que pode oferecer o serviço de internet, porque ele pode acessar pelo celular dele, porque celular o brasileiro tem, né? Tem mais celular do Tem. que habitantes no Brasil. Diz que é dois por cabeça, né? Pois é. Então, assim, eu acredito que nós temos muitas oportunidades. A gente precisa de criatividade para buscar soluções simples, que não representam necessariamente um alto custo, seja para as empresas, seja para as organizações não governamentais, né, seja para nós mesmos enquanto profissionais, né, que atuam com soluções que às vezes a gente pode fazer e adotar para pessoas que a gente conhece que não têm essa possibilidade, né? Então, eu acredito que esse é um dos caminhos. E acho que a gente pode, e sem dúvida vai encontrar inúmeras experiências interessantes. A gente tem visto aí pelas redes sociais algumas. Eu, particularmente, não gosto de falar um pouco daquilo que eu faço individualmente, mas eu acredito muito que assim, a nossa contribuição individual também é importante, para não ficar só no a empresa tem que fazer, né? Eu também tenho que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que apostar nisso. E uma das coisas que eu acredito, né, porque eu acho que eu estudei um pouco e aprendi algumas coisas, e descobri que não sei muita coisa, mas algumas coisas que eu sei, é dividir e partilhar essas ideias, essas reflexões que também acho que é uma forma de contribuir para que a gente consiga melhorar um pouquinho a situação que a gente está vivendo, para conseguir o Brasil um pouquinho melhor também, né? E o mundo um pouquinho melhor. É verdade. Ainda mais num momento como esse, né, que a gente fala de tanta, né, a gente tem uma disparidade enorme, né, na questão do poder aquisitivo, do acesso, da educação. Você vê que a própria Covid, né, as estatísticas que saem, hoje ela atinge muito mais as pessoas que são menos das camadas sociais menos privilegiadas do que as outras, né? Praticamente Sem duas dúvida. vezes, né? Então, o negócio é difícil. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma revolução, né? A gente tem indústria 4.0, machine learning, inteligência artificial, cloud computing, big data. Às vezes eu brinco com o pessoal que fala, olha, nem eu que sou meio tech consigo acompanhar. Então, eu fico pensando como é que o mundo faz isso. Porque, é óbvio, quando você olha para a Europa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Europa, ou quando você olha para a América do Norte, a gente está falando de mundos assim completamente diferentes. Quando você cai em outras regiões que são muito mais carentes, o desafio é maior, né? Quando você vai para a África, também já tive a oportunidade de trabalhar na África do Sul, os desafios também são gigantes também, como os nossos aqui, né? E aí eu fico pensando assim, nós que somos de RH, né? Porque apesar de eu ser oriunda de outra área, eu me apaixonei assim pela essa questão do humano, né? Das relações humanas, da questão de respeitar as pessoas. Claro que a gente tem problema, a gente tem defeito, a gente erra, a gente acerta também, né? Uhum. Mas o,
assim, quando a gente sai desse universo, né, porque a gente falou muito da empresa, a gente falou muito também da questão organizacional, cultural e tudo, mas você começou a falar agora da questão do indivíduo, né? Que eu gostei muito quando você falou, né? O que que eu também estou fazendo para mudar essa situação, ou sei lá, ou tentar fazer com que as coisas sejam um pouco melhores. Então, eu queria trazer bem para a nossa realidade de RH e para o profissional de RH, né? Porque é óbvio, quando você está numa grande corporação, uma empresa que tem caixa, você tem mais armas para lutar. Mas a Uhum. realidade nossa brasileira é que a maioria de nós somos empresas de menor porte, com recursos mais realmente limitados, somos pessoas de RH um pouco híbridas, né? Porque a gente faz RH, mas a gente também tem que fazer outras coisas, quer dizer, são polos bem diferentes, né? Diferente. Então, como é que você, o que que você pode dar para um toque assim, falar, pô, agente de RH, Uhum. independente do tamanho, né? Eu acredito que esse é o ponto. Nós, de recursos humanos, independentemente do tamanho da empresa, nós precisamos focar, né? Uma coisa é o que é mais importante. O que é mais importante é que a gente tenha um negócio que funcione. Então, é importante que o negócio funcione para que ele possa garantir o retorno necessário para que se paguem os salários, né, na data correta, ou se cumpram as obrigações legais, né, que se paguem as pessoas que trabalham para esse negócio, né, da forma como foi acordado. E, se necessário for, até revisar o que foi acordado. Não há nós revisarmos aquilo que é negociado. Então, sentar e renegociar. Acho que esse é um aspecto importante também. Hoje, a gente já fala Uhum. muito do legislado, do negociado prevalecer sobre o legislado. Portanto, a gente pode ter soluções interessantes, desde que elas sejam éticas, desde que elas sejam responsáveis. Isso do ponto de vista da parte, eu diria, mais forte, que é a parte que é o empregador. Então, o papel do RH nesse aspecto, independentemente do tamanho da empresa, é buscar essas alternativas junto com a empresa. É pensar com o proprietário da empresa, se é uma empresa pequena, é avaliar as condições, entender o que é mais importante. É a manutenção do nível de emprego da empresa, mais uma eventual redução de salários em função das condições que a empresa vem passando. É analisar de fato com transparência, com seriedade e com ética o que acontece na empresa e propor algo que seja viável. E se não há, e se não existir condições para que se faça algo do ponto de vista financeiro, se há necessidade eventualmente de efetuar algum desligamento, que o faça de uma forma também bastante responsável. Não dá para pagar tudo agora, né? Parcele, negocie, né? Assim a gente consegue pelo menos garantir que as pessoas que também saem da empresa tenham condições para garantir um período até que elas tenham uma outra oportunidade. Então, é buscar soluções inteligentes sem olhar para as pessoas como vítimas, né, mas buscá-las também como parceiras. Né? O que elas junto, né, conosco, né, com o RH, podem fazer para buscar uma alternativa mais interessante para o negócio e para elas. E isso independe do tamanho da empresa, independe do tipo de negócio. É, busquem uma solução com um advogado para dar o suporte jurídico, né? Busquem soluções com outros fornecedores para, enfim, dar suporte com atividade. A gente pode buscar criativamente soluções super interessantes. E soluções simples, né? Não precisa ser a solução de instalar, como eu falei, lá no caixa do supermercado, um caixa automático super inteligente. Você pode ter uma pessoa atendendo, né, uma pessoa que tem mais dificuldades para passar por um sistema automatizado. Então, muitas vezes isso pode garantir, né, a facilidade, pode garantir o emprego de uma pessoa, pode garantir soluções interessantes para que a gente, de fato, mostre que o RH ele está preocupado com as pessoas através do negócio ou junto com o negócio. Senão a gente fala muito eu estou preocupado com as pessoas. Né? A gente esquece que as pessoas estão ali porque elas estão fazendo parte de um negócio. Se deu para...
Não, é complexo, né? Muita gente, Uhum, a Ieda fez um comentário agora aqui que ela falou bastante complexo, difícil, né? E os outros, temos mais uma pergunta aqui que fizeram para você. A Clara agradeceu a sua atenção em responder, né? É, alguém aqui dizendo que teve oportunidade, o Luiz José, teve oportunidade de trabalhar uhum. diretamente com o Marco. Posso garantir que ele está sempre à frente da gestão de pessoas. Que legal! Parabéns! Obrigado, Muito grande bom, Luiz gostoso, José. né? Receber esse carinho, né? Muito, muito bacana. Eu tô vendo bastante gente, inclusive um monte de gente daqui da Ticket, da Cor, pessoal. É muito gostoso ver isso, né? Essa é a coisa do o barato do digital, encontrar um monte Com de certeza. gente que está aqui no meio. Tem uma pessoa que fez uma pergunta para você aqui. Aliás, vou fazer só um comentário, né? A Thelma Aires, ela escreveu que em tempo de robô restou ao humano ser humano, né? Muito bom, Thelma, é verdade. Deixa eu aproveitar que ela falou de Vamos lá. robô, né? Fica um convite para leitura, né? Tem um filme, mas eu convido todo mundo a ler. Tem um livro fantástico do Isaac Asimov, que é um escritor de livros, mas ele escreveu um livro chamado Eu, Robô. E nesse livro ele enuncia três leis da robótica. E a primeira lei da robótica, eu não lembro de cor, tá? Assim, é uma coisa que me marcou muito desde que eu li esse livro. Eu tinha 16 anos quando eu li o livro, depois reli há alguns anos, que o robô, ou seja, a inteligência artificial, ela precisa garantir a integridade do ser humano. Essa é a primeira lei da robótica para ele. E assim, pelo que eu tenho visto, muita coisa tem se falado hoje em termos de digitalização, em termos de inteligência artificial, em todos os aspectos da vida humana, e sempre se volta para essa referência interessante ao Isaac Asimov e o livro Eu, Robô. Eu convido vocês a ler esse livro para ajudar na reflexão do que é a inteligência artificial e o humano também. Isso vai ajudar a gente a cuidar melhor das pessoas. Nossa, excelente dica. Muito bom. Anotei aqui. A Legal. Betina Castro Alves, ela está fazendo uma pergunta para você super específica, mas que eu achei muito interessante. Marco, como é a estrutura home office para os PCDS? Olha, como sempre, assim, não vejo uma solução única. Eu vejo soluções as mais variadas. Acredito, inclusive, que nós, o conjunto das empresas, tem muito a aprender nesse momento em buscar soluções e alternativas para todos os PCDS. Sim, eu não tenho a solução. Acho que existem várias soluções. Nós precisamos, nós, eu digo, Volkswagen Financial Services Brasil, nós precisamos aprimorar nisso também, buscar melhorar aquilo que nós fazemos hoje. Ainda não temos aquilo que nós consideramos o que seria o 100%, nós temos que buscar isso. Não estou falando nem do ideal, estou falando do 100%. Então, eu acredito que, de uma forma inteligente, todos os grupos devem ajudar e contribuir. E aí o profissional de RH que está vivendo essa situação, ele pode, inclusive, né, ajudar, trazendo exemplos, compartilhando aquilo que ele vive, aquilo que ele conhece, as experiências, porque esse é o momento em que a gente precisa compartilhar conhecimento e experiência. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, mais rápido a gente corrige os nossos erros, as nossas falhas. É assim com a vacina, foi assim com as experiências no mundo, e tem que ser assim. Né? Se a gente não aprender com os outros, a gente vai gastar muito tempo tentando resolver o problema, ou talvez não vai dar prioridade para a solução desse problema. Então eu acredito muito que a gente tem muito a aprender com quem já venceu esses desafios, com quem já teve oportunidade de lidar com isso. E se vocês tiverem, vamos trocar, vamos falar, vamos trazer esses exemplos à tona, porque hoje, sem dúvida, esse é um conjunto de pessoas que tem muito, muito, muito para contribuir. Né? Cada vez mais vai ter mais para contribuir, a gente precisa incluir cada vez mais. E se a gente souber fazer isso da melhor maneira, com certeza a inclusão vai ser ainda maior.
Então eu não tenho solução pronta, tá? Não tem receitinha de bolo, né? Uhum. Para algumas coisas a gente até consegue fazer receita, né? E distribuir, que é o que você falou, compartilhar, né? Para outras. Marco, a gente está chegando no final, já são 18 horas e 50 minutos, eu estou Que controlando pena. aqui. Tá. Tem algumas perguntas, eu queria já dizer para o pessoal que aquelas perguntas que o Marco não conseguiu responder, a gente vai endereçar aqui e ele vai responder. E aí eu vou te pedir, Marco, duas coisas. A gente tem uma pergunta aqui do Grigori Castro, que ele diz o seguinte, né? Como está o panorama de seleção de candidatos com o uso de tecnologia? Tecnologias como inteligência artificial já estão no ambiente de RH? E em seguida, Agora voltou. Oi, oi. Você me escuta? Puxa vida, não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Alô, alô? Estou com algum problema de contato aqui que eu não estou conseguindo falar e nem ouvir. Deixa eu ver aqui. Opa, voltou? Não? Me escutam? Puxa, que pena. Me escutam ou não, né? Estão conseguindo me escutar, pessoal? Se alguém conseguir escrever aí só para... Perfeito, então estão me ouvindo. Então, só para finalizar, para eu conseguir dar uma resposta rapidamente, panorama de seleção e recrutamento, eu vejo que assim, inúmeras oportunidades têm aparecido, é natural que houve uma redução significativa do mercado de trabalho, muitas empresas desligaram, mas eu vejo muitas empresas contratando. Então, para uma série de posições, nós mesmos na Volkswagen Financial Services estamos contratando. Se vocês observarem, nós temos posições no nosso LinkedIn e isso tem sido para nós algo bastante positivo. É natural que não da forma como nós tínhamos anteriormente, então o mercado ele realmente perdeu aí um momento, nós demos uma congelada de forma geral, mas eu entendo que lentamente a gente vê uma recuperação no processo de seleção e recrutamento. Ele está acontecendo sim, e se vocês observarem nas empresas, vocês vão encontrar vão encontrar várias empresas contratando. Tá? E eu diria assim, acho que a gente não pode perder a esperança, a gente precisa pensar sempre que talvez se a solução A não funcione, a gente tenha que buscar a solução B. A gente deve sim perseverar para buscar as melhores opções, mas nem sempre a melhor opção acaba sendo aquela que a gente imagina. Então, às vezes, um passo para trás para dar depois dois passos adiante pode ser uma solução interessante. Então, isso é o que eu recomendaria em termos de oportunidade a quem está buscando alguma coisa nova. E pensem também que emprego do jeito que a gente conhecia pode ser que não exista mais, né, ou pode ser que ele esteja em transição, como eu falei. Então é possível que a gente encontre outras oportunidades diferentes, né, na gig economy. Né, e isso pode fazer com que a gente tenha aí uma mudança na relação de trabalho também bastante interessante.
Eu espero ter contribuído, eu não sei como é que nós estamos de tempo, estamos no finalzinho, mas eu não estou escutando mais. Eliane, Eliane, você me escuta? Mas eu não estou te escutando. Puxa vida, que pena, não estou te escutando. Caiu? Bom, de qualquer maneira, para aqueles que podem nos ouvir, eu queria agradecer muito essa oportunidade, queria agradecer essa chance de ter conversado com vocês, de trocar algumas ideias. E como eu disse, são algumas ideias, algumas sugestões, algumas visões para contribuir para o debate, para a reflexão, para que a gente tenha condições de fazer algo melhor, né, para nós mesmos enquanto pessoas, para as pessoas que nos cercam, para as empresas onde a gente atua, para o Brasil, para o mundo de alguma maneira. Então, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar com vocês aqui essa noite. E se de alguma forma essas palavras, essas ideias, né, essas contribuições puderem e tiverem algum valor, com certeza a gente não teve uma noite qualquer, a gente teve uma oportunidade bacana para participar, interagir, se ver, ver algo interessante. Ou talvez não, né? Isso vai ficar a critério de cada um. Legal, gente. Foi muito bom estar com vocês. Eu não consigo ouvir, que pena. Beleza, então. Gente, um abração para todos aí. Valeu!